Eu dei o meu passo, já sinto avançar, cuidando da vida, do corpo e do meu pensar. Rotina que me move, me ensina a vencer. No ritmo da graça eu escolho crescer. Quando bate o cansaço e tenta me parar, eu lembro da promessa que me faz levantar, e o meu coração começa a cantar. Avante, avante, avante sem parar. Quem participa cresce, é só acreditar. Avante, avante, eu vou sem parar. Em Jesus somos mais que vencedores. Pode celebrar. Avante, avante, oh, oh, oh. Sem parar. Avante, avante, oh, oh, oh. Com Jesus eu vou conquistar. Paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos chegando, pessoal, para mais um dia aqui na nossa Escola de Vencedores. É muito bom estarmos reunidos juntos para esse tempo de aprendizado, para esse tempo dedicado de crescimento na nossa vida profissional, financeira, todas as áreas da nossa vida. Mas hoje nós dedicamos, a Escola de Vencedores, a falar um pouquinho deste crescimento, deste desejo de viver promessas para este tempo. Olha, eu me lembro aqui, e um dia o apóstolo Pedro, melhor dizendo, perguntou a Jesus: e nós que deixamos tudo para te seguir, o que vamos ganhar? Como vamos crescer? O que nós vamos ter de resultados na nossa vida por esse sacrifício que nós fizemos, pelas decisões que nós tomamos de seguir? E quando Pedro fala de seguir, deixamos para seguir, deixamos a nossa cultura, deixamos o conhecimento do passado, deixamos os ensinamentos que carregávamos para seguir agora os ensinamentos e os princípios que Jesus estava ensinando a eles, os novos princípios, os novos mandamentos. E Jesus muito diretamente responde a Pedro: vocês que deixaram tudo para me seguir vão receber 100 vezes mais nesta vida. Quando nós temos a capacidade de deixar as coisas velhas, os velhos ensinamentos, os velhos hábitos, e tomarmos a decisão de seguir agora princípios bíblicos, princípios para a nossa vida, tenho a certeza absoluta que nós vamos receber, sim, nesta vida, 100 vezes mais. Eu acredito nisso e é por isso que eu estou aqui com vocês na Escola de Vencedores, toda segunda-feira, chegando com uma aula nova, trazendo para nós, para todos nós, para cada um de nós que nos conectamos, que decidimos reservar esse tempo, esses princípios que vão certamente alavancar a nossa vida profissional, financeira, os planos, sonhos que cada um de nós carregamos. Muito bem, dito isso, depois de vivermos mais um domingo falando das casas, domingo da família, falando das 5 casas que Jesus entrou. Se você ainda não acompanhou sobre a casa de Zaqueu, meu Deus, se fosse você, ia lá no nosso canal, no YouTube, no canal IEQ Cidade, para acompanhar esta mensagem que já está editada para você acompanhar. Lembrando que a partir do mês de maio, 1º de maio, nós vamos ter agora exclusivamente a Escola de Vencedores e o Café e Fé exclusivamente pelo canal Paulo Nardino, tá? A partir de maio, 1º de maio, o canal Paulo Nardino será exclusivo para a Escola de Vencedores. E a Quarta do Milagre e o Domingo da Família exclusivo também no nosso canal da IEQ Cidade. Os 2 canais agora com programações específicas para chegar cada vez com mais qualidade e bem organizado a nossa grade de programação e o conteúdo que fica disponível para que você possa acessar, seja na estreia, como você está fazendo aqui agora, seja no posterior, bem organizadinho lá nas nossas playlists. Muito bem, gente. Antes de começarmos, é claro, vamos fazer uma oração pedindo a Deus
a direção e a sabedoria para a Escola de Vencedores de hoje. Pai, nós queremos te agradecer por esta segunda-feira de trabalho, de dedicação, e estamos aqui agora parando alguns minutos para aprendermos, sentar para aprender. É o que vai trazer, sem sombra de dúvidas, o caminho de crescimento para nós. Abençoe cada pessoa conectada a nós, abençoe cada aluno da Escola de Vencedores e nos coloque no caminho da sabedoria através do estudo dos princípios da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Vamos firmes. Papel e caneta na mão. Você que é aluno já sabe que nós repetimos este princípio, que tudo que é importante você anota. Então anote aí, papel e caneta na mão. Nós vamos falar hoje sobre o princípio do crescimento. Olha só o nosso tema de hoje, o princípio do crescimento. 1 Coríntios é o texto base. 1 Coríntios é o texto base para nós começarmos a nossa aula de hoje. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Diz assim, ó: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Só isso. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, ao falar de princípios do crescimento, é importante. Primeiro, anote o texto. Mas existe agora 3 níveis de crescimento. Existem 3 níveis que nós precisamos entender. Primeiro, o trabalho humano. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o crescimento se dá à medida do seu esforço, do seu trabalho. Então veja, eu plantei. Quem plantou? Quem é o sujeito? Vamos à aula de português aqui. Não sou expert em português, tá? Mas quem é o sujeito da frase? Eu plantei. Quem é o sujeito? Eu. O fator aqui é o ser humano. O sujeito aqui do versículo de 1 Coríntios capítulo 3, verso 6 é o eu, nós, o ser humano. Então esses 3 níveis, para que nós comecemos a desenvolver esse crescimento, o princípio do crescimento é: eu preciso plantar. Agora, veja, qual é o segundo ponto? Apolo regou. E esse regar é cuidado contínuo. Não basta plantar. Precisa manter o cuidado da plantação. Precisa regar, precisa ter esse cuidado contínuo, precisa ter manutenção. Há pessoas que começam a fazer algumas coisas, desenvolvem, lançam projetos, mas à medida em que o tempo passa, elas vão desistindo, porque existe um processo, existe um trabalho de cuidar, de regar, de manter, de limpar, de estercar esta plantação, de cercá-la, de protegê-la. E este é um trabalho contínuo, a continuidade. Continuidade, anote isso aí. Continuidade é sinônimo aí de perseverança. Perseverança. Há pessoas que plantam hoje e acham que a plantação é que nem a história de João e o pé de feijão, né? João e o pé de feijão, nos contos de fadas, ele planta num dia, no outro dia já nasce aquele pé de feijão gigante. Não é assim. Há de se ter um cuidado contínuo no regar, no cuidar. Isso é muito importante. E agora, dentro do versículo que nós lemos, o terceiro nível é acreditar, é a fé, é o sobrenatural. O resultado sempre será sobrenatural. Ainda que se nós fizéssemos, talvez alguém diga, mas eu plantei, é óbvio que vai nascer. O que acontece dentro da terra? Qual é o fator dentro da terra? Os elementos minerais, os elementos da terra, os elementos que permitem que aquela semente enterrada, ela possa ali ganhar força e vir à vida. Esse não é um fator humano, esse é um fator sobrenatural. Para alguém que possa ser mais naturalista e
e querer falar que as forças da natureza, a mãe natureza. Ok, nós acreditamos nesse fator natural e vamos usar o texto de Coríntios para dizer que este fator do sobrenatural é Deus. Então, eu plantei. O fator aqui humano. Há de se ter a necessidade de plantio. Então, é muito importante. O fator segundo, a continuidade. Ter sequência. Apolo regou, continuou cuidando. Mas acreditar no fator sobrenatural. Deus deu o crescimento. Sabe que muitas coisas não acontecem porque há pessoas que param nos dois primeiros pontos. Elas acreditam que é importante plantar. Elas acreditam que é importante regar. Mas elas não acreditam no fator sobrenatural. Se você seguir o texto, o texto vai dizer assim: nem quem plantou, nem quem regou é alguma coisa. Mas Deus é quem dá o crescimento. E isso é muito importante. Você pode ter esforço e deve ter esforço. Você pode ter estratégia e deve ter estratégia para os crescimentos. Você pode ter muitos talentos e que bom que você tem talentos, mas não se esqueça que quem dá o crescimento é Deus. Se Deus não agir, não cresce. Se Deus não se... E eu vou usar mais um termo aí que as pessoas gostam de fugir do termo Deus. Se o universo, se as energias não conspirarem ao seu favor, não cresce. O crescimento verdadeiro não é resultado único e exclusivamente de esforço. Não é. O resultado do crescimento é, sim, uma parceria, onde você faz a sua parte, você planta, você rega, mas você crê. Princípios do crescimento, não é isso que nós estamos falando? O princípio do crescimento. Então, 3 pontos aqui a se destacar. Trabalhe, trabalhe e trabalhe. Continue trabalhando, regando, cuidando, mas acredite no sobrenatural. Fé nunca foi demais. Nunca foi demais. Quando o crescimento começa a parar, quando o crescimento para, você disse algumas coisas que nós colocamos, verbalizamos e impedem que o crescimento aconteça. Quando nós nos achamos autossuficientes, nós permitimos que esse fator fé esteja em segundo plano. E nós acreditamos só no poder da nossa mão. Eu vou semear e eu vou colher. Tudo bem. Até quando você terá forças para semear? Sem a mão do sobrenatural. Não é que Deus não exista, não é que Deus não vá te ajudar, não vai te abençoar mesmo, mas Ele espera uma ação. O céu, ele é reativo. Ele é reativo. Sinais que você vai perceber ao longo da vida quando você vai abandonando a fé. Sinais da ausência do crescimento espiritual. Muito movimento, muito barulho, mas pouco resultado. Pouco fruto. E quando eu digo pouco fruto, não é só fruto financeiro, não. Pouco fruto em muitas áreas. Muito barulho e pouca transformação. Não mudou nada, a vida continua a mesma, a família continua a mesma. Os princípios foram abandonados. Então aí tem muito esforço humano e pouca dependência de Deus. Faça o esforço, mas dependa de Deus. E aí você vira sempre aquela pessoa que corre, mas esquece a família, esquece a fé, esquece tudo. E o custo acaba sendo muito caro. João 15, verso 5, veja o que a Bíblia diz. Sem mim, disse Jesus, nada... Eu vou até riscar isso aqui, tá vendo? Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Esse é uma decisão que você toma na sua vida
quando você acredita que as tuas forças, as nossas forças, elas são totalmente o quê? Limitadas. Nossas forças, elas são limitadas. Nós temos um platô, uma limitação, que quando nós acreditamos nessa força maior que é Deus, nós somos impulsionados, nós somos animados, nós não vamos depender de alguém sempre, de validação de ninguém, porque nós temos a validação de cima. Dá para entender isso? Como é importante? O maior erro que nós cometemos é substituir Deus. Não substitua Deus por treinamentos, não substitua Deus por programas de crescimento, não substitua Deus por coaches famosos, não substitua Deus. E eu estou dizendo a você, vou reconstruir esta minha afirmativa. Você pode ter todas essas ferramentas, treinamentos, deve ter treinamentos. Eu faço treinamentos aqui, Escola de Vencedores é um treinamento, Masterclass é um treinamento. Eu participo de treinamentos, mas eu não substituo Deus. O erro não é os treinamentos, as ferramentas. O erro é achar que só as ferramentas vão garantir para você sucesso. Hoje muitos tentam substituir Deus por ferramentas que trazem e prometem muitas vezes resultados rápidos e mágicos. Mas a presença de Deus é mais do que um programa, é mais do que um treinamento. A oração é mais do que uma estratégia. A unção, a capacidade espiritual, a capacidade espiritual é mais do que os talentos que você tem. A dependência de Deus faz com que você não perca o controle em nenhuma situação, nem quando está tudo bem e nem quando está tudo mal. Tem dia que está tudo bem. E que bom, mas tem dia que não está tudo bem. Por isso, Salomão escreve até o seu livro de Eclesiastes, ele escreve: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham o quê? Os maus dias. Funcionar em todo tempo, fazer com que as coisas deem certo, vai trazer a você sustentabilidade. Ou seja, passa por dias bons, mantém. Passa por dias maus, também se mantém. Isso é sustentabilidade. Como trazer esta presença manifesta de Deus? Nós precisamos disso. Nós precisamos. Eu disse inclusive isso ontem, no Domingo da Família. Olha aqui, Mateus capítulo 6, verso 6. Entra no teu quarto e o teu pai vê em secreto. E o teu pai que em secreto te vê, te recompensará. Toda pessoa que deseja ter uma boa apresentação em qualquer coisa que vai fazer na sua vida, precisa, antes de mais nada, ter uma boa preparação. A sua apresentação, seja em qualquer área da sua vida, nós estamos falando da área profissional, financeira, dos resultados, precisa ter uma boa preparação. E essa preparação, agora, para além das questões materiais, dos treinamentos, da capacitação intelectual, e tudo isso, do emocional, eu quero hoje focar com você na importância da preparação espiritual. E a preparação espiritual, ela se dá em 4 etapas. 4 etapas. Então, Mateus 6,6 está dizendo que nós devemos ter, a primeira etapa é o secreto, ou seja, a intimidade. Deus não se revela na multidão primeiro. Ele se revela no lugar do esconderijo. Quem não tem secreto vive apenas de aparência. Veja, o Salmo 91, ele vai dizer aquele que habita no esconderijo. O que é esse esconderijo? É o secreto. O esconderijo é o centro da vontade de Deus. É aquilo que eu realmente revelo, o meu coração, a verdade que eu carrego. Este é um primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? São 4 pontos importantes
para nós termos a manifestação espiritual na nossa vida. Então, primeiro, precisa ter uma vida espiritual que não é pública, é secreta, é da intimidade. Então, intimidade. A segunda coisa, a dependência. É acreditar que não é você sozinho. Veja, a tela, ela não é maior, mais importante do que o pintor. A tela, eu estou dizendo, uma obra de arte. E nós acreditamos, eu acredito, que nós todos somos uma tela, uma obra de arte, uma criação do Altíssimo. Você é uma criação do Altíssimo. Então não declare independência de Deus. E não importa o momento, às vezes nós temos uma tendência de nos declarar independente quando as coisas estão acontecendo da forma com que nós imaginamos que estamos tendo sucesso. Não, parar de confiar só na sua própria força, nos seus próprios talentos. Reconhecer que é Deus. Sem Deus nada podemos fazer. Reconheça que Ele é o Criador. Dê a Ele o lugar devido da sua vida. Então, primeira chave importante para ter esse crescimento espiritual, tenha intimidade, tenha o seu momento a sós. Eu gosto de chamar isso de TSD, tempo a sós com Deus. Depois reconheça que é Ele, tenha dependência. E aí, o terceiro ponto que eu trago para vocês é o alinhamento. Tirar o que entristece Deus, ajustar o coração, o caráter, a motivação. Esse alinhamento, gente, são os princípios que nós carregamos. Eu carrego princípios na minha vida. Você deve carregar princípios na sua vida. Então, vamos lá? Intimidade, dependência, alinhamento. E por último, mas não menos importante, os 4 pontos que eu estou destacando com vocês, a constância. Não é emoção, não é apenas um momento, é disciplina espiritual. Há pessoas que não têm isso, não têm disciplina espiritual. Hoje ela está seguindo aqui os princípios da escola de vencedores, os princípios cristãos para a sua vida, mas basta um outro entendimento, um vento. Paulo chama isso de vento de doutrina, a modinha que passa e ele segue a modinha. Ele é mudado e movido pelo vento da doutrina. O que é uma doutrina? É um ensinamento, seja ele espiritual, seja ele humano. Às vezes a pessoa deixa de seguir um ensinamento espiritual e passa a seguir uma teoria humana, uma constatação humana. Esta pessoa não é constante no que defende, no que acredita. Costumo dizer que tem gente que a fé dele é tão fraca, tão vacilante, ele senta com uma pessoa, ele crê nisso, ele senta com outra, ele é uma esponjinha, né? Não é as suas convicções não são, como nós usamos no direito, cláusulas pétreas, ou seja, imutáveis. Então a constância é a disciplina espiritual que não muda ao sabor do vento ou não toma sabor dos novos conhecimentos. Eu me lembro que ainda na adolescência, os pais cristãos, eles tinham muito medo de enviar os filhos para as faculdades. Era um grande tabu enviar os filhos para as faculdades. Me perdoe, quase espirrando aqui. É assim mesmo, ao vivo é assim. Era um tabu enviar os filhos para as faculdades porque eles tinham medo do conhecimento desviar os filhos dos princípios que eles haviam ensinados cristãos. E hoje não é diferente. Hoje nem precisa ir para a faculdade para desviar os princípios. Basta ligar o YouTube, um canal no YouTube, e a pessoa começa a mergulhar naquele canal, nos ensinamentos, nas doutrinas e nos dogmas que vão sendo aplicados ali, e ela já pode se desviar e ter novas convicções. As nossas convicções espirituais, elas não são emocionais. Elas são firmes e baseadas em princípios que não foram inventados agora ou adaptados
para ter uma comunicação mais fácil. Nós temos uma preocupação muito grande em nos comunicar, em fazer a comunicação do Evangelho de Cristo chegar de forma clara para esta geração, mas nós não vamos negociar princípios e valores para isso. Não negociaremos princípios e valores, porque os princípios espirituais para nós são imutáveis. E os resultados vão acontecer na sua empresa, na sua casa, nos seus negócios, na sua família. A vida abundante que nós acreditamos vai sim chegar. Os resultados. O resultado, quando Deus volta a ser centro da sua vida, o pouco começa a crescer, o natural vira sobrenatural, o esforço passa a ter frutos e o invisível começa a se tornar visível. Porque Deus não apenas participa, Ele não é coadjuvante mais. A fé se tornou algo principal, prioritário na sua vida. Então, quando a fé se torna ali, agora a locomotiva, a grande locomotiva da nossa vida, onde Deus é acessório, o crescimento é limitado. E você pode até achar que está voando, que está na melhor fase da sua vida, mas o crescimento é limitado, porque tem teto. Quem não tem secreto vai tentar compensar as coisas no público. E aí vira aquela pessoa exibicionista, aquela pessoa que força a barra. Plantar e regar é nossa parte, sempre será a nossa parte. Mas o sol, ele nasce para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos. A chuva cai para os bons e para os maus. E o fator sol e chuva não depende da plantação do homem. Lá no sertão árido do Nordeste brasileiro, eles também plantam, mas não tem a chuva. Não tem os nutrientes do solo, por isso não tem o crescimento. Nem quem planta, nem quem rega é alguma coisa, se não tiver o crescimento que vem do fator sol, chuva, que o homem não tem controle. Entenda, por mais habilidoso e talentoso que você seja, você não vai ter controle sobre tudo. Então hoje nós estamos aprendendo aqui na Escola de Vencedores que é importante plantar. É nosso papel plantar. É nosso papel regar, ser constante. Mas se nós não tivermos uma fé aplicada na nossa vida, não permitirmos isso, não permitirmos que Deus seja partícipe, seja principal. Deus não divide sua glória com ninguém. A nossa performance dependerá muito da fé que nós carregamos. É muito importante. Eu pergunto a você, você está plantando e regando? Muito bem, mas você tem se esquecido que o crescimento não depende só disso? E o crescimento não é apenas material, ele também é espiritual? Seu crescimento parou, estagnou, chegou ao platô, então talvez você tenha diminuído sua intimidade com Deus, sua dependência. Qual é a ação que nós precisamos ter então? Voltar ao secreto, voltar a buscar. Não se iluda com os resultados temporais, não se iluda com as coisas que a priori parece que estão... Alguém me disse esses dias sobre isso e eu achei engraçado. A pessoa disse, parece que quando eu frequentava uma igreja, as coisas parece que não ia tão bem quanto agora que eu não estou frequentando. A ilusão de ótica que as pessoas têm, de achar que sem Deus elas podem alguma coisa. Meu conselho na Escola de Vencedores, restaure sua comunhão espiritual. Tenha um espiritual forte na sua vida, com princípios espirituais que você verdadeiramente pratique. Coloque esses princípios no centro da sua vida. Porque se eles estiverem no centro da sua vida, o plantio e a colheita será multiplicado de forma tão poderosa, que você não será capaz de contar a prosperidade que chegará na sua vida. Você pode crer nessa palavra? Eu fecho a Escola de Vencedores dizendo isso a você. Volte ao secreto, volte à intimidade, volte a acreditar
que é Deus quem dá o crescimento. Não pare de plantar, não pare de regar, mas nunca se esqueça, é Deus quem dará o crescimento. Muito bem, Escola de Vencedores, pessoal. Esses são os princípios que nós estamos estudando hoje. E eu quero convidar você, muita humildade, orar e pedir a bênção de Deus sobre suas colheitas, para que elas sejam um reflexo de uma vida de intimidade com aquele que ordena o sol e ordena a chuva para dar o crescimento em tudo aquilo que nós decidimos fazer. Ore comigo. Pai, muito obrigado por essa escola de vencedores nessa segunda-feira. Os alunos que estão conectados estão realmente aprendendo um pouquinho mais desses princípios que nós estamos praticando aqui. Abençoe, que as colheitas possam ser abundantes, que os campos brancos possam aparecer e que cada plantio, cada pessoa que planta, que rega, tenha verdadeiramente a bênção do Senhor sobre suas colheitas, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? É isso aí, Escola de Vencedores, chegando aqui ao encerramento de mais um dia com vocês, nas nossas segundas-feiras. Espero que tenha, de alguma forma, ainda que com muita humildade, algum ponto possa ter feito sentido para você, feito com que você possa fazer alguns ajustes para que o crescimento aconteça. O desejo nosso aqui na Escola de Vencedores é que você cresça e que os teus resultados apareçam e que você possa desfrutar de todo o bem que o céu tem para a sua vida e compartilhar. Comece compartilhando essa escola, comece compartilhando com 1, 2, 3 amigos que você tem participado da Escola de Vencedores toda segunda-feira e isso tem acrescentado alguma coisa aí na sua vida. Essa é a nossa missão, esse é o nosso desejo e é por isso que nós estamos aqui. Chegando ao final, nosso próximo encontro, você já sabe, amanhã, 6h57, de segunda a sexta, eu estou com você no Café e Fé, presencialmente e no nosso canal da IEQ Cidade, na Quarta do Milagre. Segue nossas redes sociais. Se você ainda não tem o aplicativo IEQ Cidade nas lojas, tanto na loja da Apple Store quanto no Android, você vai ter aí o IEQ Cidade para baixar e lá você tem toda a programação, tanto do canal da IEQ Cidade quanto do canal Paulo Nardino e nas redes sociais, @Paulo Nardino e @IEQ Cidade, você encontra toda a nossa programação, todo o nosso conteúdo para estarmos cada vez mais juntos e misturados. É isso, gente. Levante as mãos, punhos fechados e declare comigo: em Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e até a próxima Escola de Vencedores. Avante, 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 sem